Tava conversando com um sujeito ali e eu confirmei aquilo que eu já passei por diversas situações em minha vida, né? Que é a profunda desonestidade intelectual que alguns indivíduos têm, principalmente aqueles que não dominam aquilo que eles se propõem a conversar, que eles se propõem a discutir. Então ele tenta se impor ali, tergiversar por meio de retórica, de enganação, sobre coisas que ele não tem conhecimento. Inclusive, eu fiz até um vídeo, coloquei, né, aí no nosso Instagram e tal, falando sobre os ultracrepidários, né? Os ultracrepidários são aqueles que tentam falar sobre algo que eles não têm a mínima noção do que estão falando. Mas aí você pode me dizer assim, mas professor, por que a pessoa não tem domínio, não sabe sobre aquilo? Por que ele insiste em ficar falando sobre uma coisa que ele não sabe? Ficar tergiversando, ficar se utilizando de sofismas, ou então ficar jogando o argumento da prova pro outro, né? Não, é isso, ele afirma. Veja lá, pesquise aí. Ora, pesquise aí. Se é você que está afirmando, você que tem que provar, né? Você tem que dizer. E por que as pessoas são desonestas intelectuais a esse ponto? Mesmo sabendo que algo não é verdade, mesmo sabendo que aquilo não corresponde à realidade, por que elas insistem em um determinado tipo de pensamento? Por que elas insistem em determinado tipo de ideia? Tentam lhe convencer de uma coisa absurda, elas sabendo que não tem conexão na realidade nenhuma. E a impressão que eu tenho é que quanto mais velhas as pessoas ficam, mais desonestas intelectuais elas podem se tornar. Mais cínicas, mais hipócritas. Você vê que as crianças, por isso que as crianças são os maiores filósofos, né? Elas têm uma capacidade de, digamos, de ligação com a realidade muito maior do que os adultos. Os adultos têm uma tendência a ficar distorcendo as coisas para caber na ideologia delas, né? E isso em boa parte disso, isso está ligado a uma característica mesmo, uma capacidade de cinismo e de hipocrisia que as pessoas vão criando quando querem ter razão em algo, quando querem impor a sua verdade, a sua ideologia. Eu lembrei de um livro que eu li há um tempo atrás, um livro bem fininho do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que é A Arte de Ter Razão. E logo no começo aqui, logo quando ele começa aqui o capítulo, aqui no segundo parágrafo, ele diz assim: a perversidade natural da raça humana, se não fosse isso, se fôssemos essencialmente honestos, não buscaríamos em cada debate senão trazer a verdade à luz. Totalmente despreocupados se ela está em conformidade com nossa opinião previamente apresentada ou com a do adversário. Ou seja, se eu realmente tiver honestidade intelectual de aceitar uma determinada ideia, não importa se isso vai contra aquilo que eu acredito ou até então acreditava. Então eu posso mudar de ideia sem problema nenhum se a pessoa me provar. Mas digamos que a pessoa prove mesmo assim a pessoa continue com aquela ideia, né? Isso seria indiferente ou pelo menos algo completamente secundário. Mas agora é a coisa principal. A vaidade inata, que é particularmente irritável no que diz respeito às faculdades intelectuais, não pretende aceitar que a nossa primeira afirmação se revele falsa e a do adversário tem razão. Ou seja, eu estou tão imbuído, tão embebedado do meu próprio egoísmo intelectual, da minha própria vaidade, que ele pode dizer as coisas mais provadas por A mais B e tal, eu não vou querer aceitar, porque aquilo vai mexer com minha vaidade, com minha ânsia de ter razão. Por conseguinte, teríamos simplesmente de nos esforçar por emitir juízos corretos. Para tanto, deveríamos pensar primeiro e falar depois. Não, o pessoal hoje fala primeiro, né? Depois ele vai ver se é verdade ou não. Isso se for atrás de saber se é verdade ou não. Mas na maior parte dos homens, a vaidade inata é acompanhada de loquacidade e inata desonestidade. Né? Ou seja, segundo o Schopenhauer, né, as pessoas, continua ele, falam antes de pensar, e mesmo quando se dão conta de que sua afirmação é falsa e eles estão errados, é preciso parecer como se fosse o contrário. Mesmo que a pessoa prove ali por A mais B, você tem que criar mecanismos retóricos, você tem que criar mecanismos ideológicos para tentar, não é bem assim, é assado, você não pode admitir que está errado, porque aquilo vai fazer com que você se dobre a uma determinada ideia, que você se dobre a um determinado pensamento. Você tem que encaixar aquilo que você quer acreditar. Isso acontece com tudo na vida, né? Na política,
na religião e até na ciência, né? Eu lembro que tem uma frase que um professor meu comentava na faculdade, não sei se a frase era dele, mas ele dizia assim: um número bem torturado pode dizer o que você quiser. Ou seja, as pessoas são capazes de pegar uma ideia, uma concepção, um conceito e tal, e fazer com que aquilo ali se encaixe a qualquer tipo de ideia que possa fazer com que ela, né, se sinta confortável com determinado argumento, determinado conceito. Digamos que você é um sujeito, né, violento. Você vai querer transformar, por exemplo, Jesus em uma pessoa violenta. Por quê? Porque como você quer ser violento, mas ao mesmo tempo você quer ser cristão, e em tese os princípios do cristianismo são contra a violência, então você tenta moldar um Jesus pra você. Entende? Você tem que dizer que, sei lá, quem andava com espada, andava armado, porque ele quer andar armado. Então ele pega um conceito, molda aquilo que ele quer acreditar. É aquele, como é que a gente diz, né? Por exemplo, um cristianismo de conveniência, né? Ou seja, você compra aquilo que você quer pra você, que é adequado ao que você quer ser, ao que você quer pensar, ao que você quer agir. E eu lembrei também, pra gente finalizar, de uma outra passagem bastante interessante que demonstra um pouco dessa desonestidade intelectual, né? Aí que tá junto do ser humano, né? Porque veja, se alguém, digamos que o mundo tá cheio disso, tá? Só o que tem a gente falando em liberdade que defende ditadura e enche a boca pra falar de liberdade. Ora, como é que uma pessoa pode falar em liberdade defendendo governos autoritários? Que tipo de liberdade estamos falando? Aí eu respondi para esse sujeito, né, que eu comentei com vocês no começo do vídeo, que eu tava conversando com ele, né? Aí eu disse assim pra ele: olha, liberdade na sua boca não vale de nada. Você tá pouco se lixando pra liberdade. Você apenas usa o termo pra atacar o outro. Você não tá nem aí pra liberdade em si. Você apenas quer dizer que o outro não liga pra liberdade, sendo que você próprio também tá nem aí pra liberdade. Percebe? Tem uma parte aqui do dicionário filosófico do Voltaire, tá nessa coleção aqui, Os Pensadores. Voltaire é incrível, né? E tem uma parte aqui da letra S, seita, né? Aqui tá na página 287, aqui, essa parte aqui, né? O Voltaire, ele diz assim: qualquer seita de qualquer gênero é sempre a aliança da dúvida e do erro. Olha só que interessante. Qualquer pessoa que se prenda a uma verdade absoluta e queira impor um determinado conceito ou ideia, ele tá ali envolto da dúvida e do erro. Escotistas, tomistas, realistas, nominalistas, papistas, calvinistas, molinistas, jansenistas, tudo isso são nomes de guerra. Não aceitas em geometria. Ninguém se refere a euclidianos e arquimedianos. Ou seja, se algo é tido como uma verdade irrefutável, o movimento dos astros, a gravidade, não há nenhum tipo de discordância e ninguém vai ficar brigando dizendo que o Newton estava errado, né, como ele comenta aqui, né? Não existem newtonianos, lockeanos, haleyanos. Não. É o que tá ali naquela ciência ali que está provado por A mais B e pronto, acabou-se. Mas quanto mais ideológico é um conhecimento, quanto mais cabe ideologia num conhecimento, numa determinada área, mais você vai criando subdivisões, né? Isso acontece muito na política, isso acontece muito na religião. Por quê? Porque aí são dois campos onde você vai colocar muita subjetividade. Não quer dizer que as ciências exatas não tenham subjetividade. Tem. Né? Mas quanto mais subjetivo a política e a religião, que dependam de aspectos, de perspectivas, de visões, aí, meu amigo, mais você vai ter pessoas que são, né, desonestas intelectuais e vão ver as coisas não como a realidade queira demonstrar, mas da forma como ele quer acreditar. Percebe? Você já deve ter conhecido muita gente desse jeito na sua vida, né? Tá lotado por aí, viu? Comenta aí sua opinião, muito importante pra mim. Compartilha, segue o nosso perfil. Grande abraço, até a próxima. Valeu, gente. Tchau.